Mas agora eu vou convidar aqui no estúdio do Jornal do Piauí a repórter, jornalista Yala Sena. Já está aqui com a gente. Yala, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelso. Boa tarde a todos. Bom, Yala, nós tivemos a informação de que bebês recém-nascidos que nascem com um problema de cardiopatia congênita, uma doença genética no coração, estavam tendo dificuldades para receber atendimentos, principalmente aqueles que precisavam ser transferidos para hospitais de outros estados do Brasil. É um quadro de doença grave que leva à morte em um determinado tempo e a burocracia para o atendimento dessas famílias através da rede pública de saúde estava fazendo com que esses bebês tivessem o seu quadro agravado. Yala, isso basicamente é a apuração que tem assustado os pais, que tem assustado inclusive autoridades de saúde. É isso mesmo, Joel. A Defensoria Pública da União e a Justiça Federal estão tratando aí esse assunto com alta gravidade, justamente porque nos últimos meses 8 bebês morreram no estado do Piauí devido à falta de atendimento adequado, né? Então, é uma situação revoltante, é assustadora aí para os pais que estão enfrentando esse problema. E a cardiopatia congênita, o bebê ele nasce com uma malformação no coração e precisa de uma cirurgia urgente, urgentíssima, de alta relevância, não é feita aqui no Piauí e aí é preciso encaminhar para outros estados, né, com centros de referência. E está demorando demais, esses bebês estão morrendo e o Ministério Público, a Defensoria Pública da União está no caso denunciando que 8 bebês já morreram e 10 ações estão tramitando lá na Justiça Federal. Então nós falamos... Pois não, né? Nós conversamos com o Defensor Público da União, né? Foi. Temos aí a fala do Defensor Público da União falando um pouco a respeito desse problema. O defensor Rômulo Plácido falou sobre as propostas que foram apresentadas à Secretaria Estadual de Saúde para que haja respostas rápidas nesses casos. Vamos ver. A Defensoria Pública da União, no âmbito do Centro Judiciário de Conciliação, SEJUC da Justiça Federal, está tentando acordar com os gestores do SUS para que as mães sejam submetidas a exames para que a gente possa detectar precocemente, ainda durante o período pré-natal, a existência dessas doenças, para que a gente possa transferir essas mães para centros onde elas poderão receber um tratamento adequado em hospitais em condições de realizar as cirurgias. Porque hoje o que ocorre é que as mães têm essas crianças com essas cardiopatias, com essas doenças, e se inicia todo um processo complexo e demorado para transferir essas crianças para outras cidades, para outros centros mais avançados da medicina. Então, muitos desses bebês, eles morrem, porque um processo desse leva, às vezes, 30 dias. Então, o ideal é que a gente possa precocemente detectar a doença ainda no pré-natal e que essas crianças já tenham, essas mães já tenham essas crianças em outros municípios onde elas vão ter o tratamento adequado, a criança vai ter o tratamento adequado e com isso a gente possa salvar vidas. A ideia da Defensoria é boa. Se é um problema congênito e exige um processo para poder fazer o tratamento, então que o diagnóstico seja feito na gravidez, que o processo comece e quando o processo estiver pronto, o bebê nasceu, já recebe atendimento. Seria mais ou menos essa a ideia. Seria isso, Joelso. A Defensoria está querendo que, por exemplo, a gestante, o bebê não nasça ainda com esse problema. Ela para depois iniciar o processo. O tratamento. A ideia da Defensoria é justamente a gestante ir para os centros de atendimento já e ter o bebê já dentro desse centro de forma adequada. Porque o Piauí ele é habilitado para essas cirurgias cardíacas pediátricas, só que não está funcionando a contento, né? Então, isso dificulta, por exemplo, pedir para ir para outros estados, né? Porque os estados, o Ministério da Saúde diz assim, olha, o Piauí, ele está habilitado para fazer cirurgia, então como é que ele vai solicitar para o sistema? Só que a Secretaria de Saúde está fazendo aí uma série de medidas, inclusive há 2 meses, está fazendo readequações, né? Nós até pedimos uma nota em relação a isso, e isso está, de certa forma, tentando achar uma solução para esse problema. Entramos em contato com a Secretaria de Estado da Saúde, que deu uma resposta para a posição da Defensoria Pública da União a respeito desse cenário grave. E algumas medidas já foram elencadas como medidas a serem tomadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Nós temos aqui na tela algumas dessas informações, vamos partilhar com você que está acompanhando o nosso Jornal do Piauí. A Secretaria de Saúde
afirma que tem desenvolvido um conjunto de ações estruturantes, como desabilitação do Hospital São Marcos para a realização de cirurgias cardíacas pediátricas e, ao mesmo tempo, trazendo para a gente informações de que outros hospitais estariam recebendo esse serviço, como é o caso da Maternidade Dona Evangelina Rosa e o Hospital Infantil Lucídio Portela. Ou seja, seriam os hospitais que fariam esse procedimento. São dos pontos, é um primeiro ponto. Isso, é justamente isso, porque a situação é que o Piauí estava fazendo cirurgias de baixa complexidade, as altas e médias estavam sendo encaminhadas para São Paulo, né? Então, desabilitou por conta desse reajuste e passou esse serviço para a maternidade e para o Hospital Infantil. O outro ponto das informações trazidas pela Secretaria: a abertura dos novos serviços, como nós dissemos, no Hospital Infantil Lucídio Portela e na Maternidade Dona Evangelina Rosa, né? E aí o RIUP, essa sigla para o Hospital Lucídio Portela. A CESAP, em conjunto com a Fundação Municipal de Saúde de Teresina, encaminhou a proposta de habilitação do Hospital Lucídio Portela para cirurgias cardiovascular pediátrica. E é importante falar, por que passa pela Fundação Municipal de Saúde? Porque como o hospital está em Teresina e a Fundação Municipal de Saúde é gestora do SUS, ou seja, administra o recurso do SUS para pagar esses procedimentos, então é preciso falar com a Fundação e dizer: Fundação, libera o dinheiro do SUS aí para o Hospital Infantil para fazer o procedimento das crianças. Então, está nessa etapa da CESAP dialogando com a Fundação, não é isso? É isso mesmo, Joelson, até porque precisa de recurso, é uma cirurgia cara, né, de alta complexidade, é toda uma equipe específica, então são altos recursos que o governo do Estado está negociando com o Ministério da Saúde. Outro ponto das informações, a partir da nossa provocação à Secretaria de Saúde. Está sendo organizada uma retaguarda na maternidade Dona Evangelina Rosa, com foco no atendimento a recém-nascidos que demandam cuidados específicos, especialmente os neonatais. Ou seja, vai ter um setor na maternidade para cuidar desses casos. Sim, é um setor específico, porque tem um diagnóstico com médicos especializados nessa área e justamente para que possa atender no mesmo local. Porque, Joelson, o bebê que nasce com cardiopatia congênita, ela precisa de urgência, assim, não pode, por horas, ela pode morrer. Então, para salvar vidas, e tem salvado vidas aqui de bebês, é justamente essa agilidade, essa rede que precisa estar funcionando. E para fazer esse levantamento, a gente conversou com algumas autoridades, né, que falavam sobre isso. Olha, às vezes a gente está aqui trabalhando para viabilizar um procedimento e, de repente, recebe a informação da morte de um bebê, porque realmente eles lutam contra o tempo nesses casos de cardiopatia congênita. E a outra parte, né, das informações colhidas junto à Secretaria de Saúde sobre esse atendimento vamos lá trazer aqui na tela? A CESAP também está contando com o apoio do Ministério da Saúde por meio da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade, que já possibilitou o atendimento de pacientes cardiopatas em outros estados. Aí são os casos em que se consegue vaga em outros hospitais, a autorização do Ministério, né? Pelo tratamento fora do domicílio, né? O Piauí não tem alta complexidade, mas adotou esse tratamento fora do domicílio, que é encaminhado, principalmente, não tem convênio, que isso é um dos empecilhos, nós que a saúde está adotando, é justamente isso. Não tem um convênio, ele não pode ser incluído no sistema de regulação por conta do que o Piauí é regularizado, e aí há essa dificuldade de tratamento fora do estado. Aqui no Piauí, as crianças estão sendo levadas para o Hospital Messejana, aqui no Ceará, porque é mais próximo e esse deslocamento facilita aí via UTI aéreo, viu, Joelson? E a gente trazia informação de que o Central Nacional de Regulação, o Ministério da Saúde, está tratando de viabilizar a transferência desses bebês para outros estados, não é isso, Ela? Joyce, porque o Piauí é habilitado e para o Ministério da Saúde não tem sentido os bebês serem encaminhados para outros estados. Então, de forma informal, a Secretaria de Saúde está fazendo parcerias junto com o governo do Ceará, por exemplo, de São Paulo, para que esses bebês tenham um atendimento. Só que está demorando, as famílias estão bastante preocupadas. Para você ter ideia, 8 bebês já morreram em menos de um ano. Então, a CESAP está correndo contra o tempo, coloca que diz que é prioridade, mas está fazendo um reajuste aí e precisa de uma certa agilidade, porque os bebês não têm como esperar. Muito bem. Detalhes também no cidadeverde.com. Cidadeverde.com, Joelson. Lembrando, viu, que tem uma lei estadual que cria a rede de atenção aos pacientes com cardiopatia congênita. Isso tem uma lei já falada, e foi inclusive de autoria do deputado Rubens Martins, que inclusive ele adota
fila zero para esse tipo, viu, Jorge? Justamente para obrigar o Estado a encaminhar paciente para outros estados. Muito obrigado, Yala Sena. Um abraço, obrigado pela participação aqui com a gente no Jornal do Piauí, trazendo uma reflexão e informações sobre esse caso grave, que são os bebês que precisam de atendimentos rápidos pela Secretaria de Saúde.